Bom dia, boa tarde ou boa noite. De novo, nosso bordão aqui do podcast Vozes do Tênis, né? Estamos trazendo aqui hoje o que eu vou chamar por o episódio Por Trás do Balcão, né? Por que Por Trás do Balcão? Estou trazendo aqui o Paulo, diretor da parte de bar e restaurante, e estamos trazendo aqui também o Charluan, mais conhecido como Chau, é isso, Charluan? Isso, exatamente. Então, legal. Por que Por Trás do Balcão, né? Eu conversando com o Gustavo algum tempo atrás, a gente tem aí, eu gosto de falar de observações e não de reclamações, né? Acho que observação ele é muito mais sensato do que reclamação. Do ponto de vista de atendimento de bar, enfim. Eu sou cozinheiro, participo de um evento que não é gigante, mas eu sei que 150 pessoas já não é um evento tão pequeno, então eu conheço um pouco das dores, né? Então, por isso, o nome aí por trás do balcão. Então, eu queria primeiro apresentar o Paulo, que é o nosso novo diretor, comentar um pouco nesse sentido, né? Você que está chegando agora, como fica essa questão, relacionamento do nós como os clientes, né? E ter o Charluan aí como fornecedor, né? Como é que a gente precisa ter, acho que, sinergia. Então, nada melhor do que ouvir especialistas. E aí, eu queria, Paulo, que você comentasse um pouco da tua experiência, e o Charluan também, e depois vocês discorressem sobre isso que a gente conversou. Beleza, obrigado pela oportunidade. Eu me sinto honrado de ser o novo diretor dessa área. Uma área que eu conheço bem, eu fui criado atrás do balcão. O pessoal me conhece bastante no Cambuí. Quando eu falo criado atrás do balcão, é verdade, porque meu pai tinha um mini mercado no Cambuí em 84, eu tinha 6 anos. Então, meus amigos de infância, embora na época eu nem morasse no Cambuí, é de lá porque eu estudava lá, eu ia para a escola, voltava e ficava atrás do balcão. Meu pai faleceu, eu tinha 19 anos, eu assumi, aí criei o restaurante Armazém Cambuí, que eu vendi depois. Tenho operações no aeroporto hoje. Já fui concessionário dentro de empresas de call center. Quando me convidaram para ser esse cargo, para assumir esse cargo, eu não tinha como falar não, porque eu acho que eu conheço os dois lados, né? O lado do cliente, no tênis clube eu sou associado e cliente, e não é porque o Charluan está aqui, sou fã do trabalho deles lá. Sim. Imagino a dificuldade que é. A gente, eu olho assim, a gente chega no tênis, o associado, é a hora que ele está tendo, assim, ele passou pela correria do dia dele, ele teve todos os problemas, mas quando ele chega ali, ele está relaxando. Chega lá, tem o faca lá dentro, muito bem executado, qualquer comida, qualquer porção, tudo é muito bem feito lá dentro. Eu passei a frequentar mais o tênis depois que eles entraram. Antes, frequentava pouco porque não tinha aquela coisa, eu vou comer aonde, tomar um lanche aonde, a gente acabava indo de manhã e ir embora. Então, hoje em dia eu vou muito por conta deles e acho e pretendo, dentro desse período de gestão, tentar afinar entre a expectativa do associado e também mostrar o lado do bar da piscina para o associado, as dores deles, porque com certeza tem dor, como eu disse, já fui concessionário também e eu sei que não é fácil. Paulo, eu confesso que, eventualmente, nas proximidades do carnaval, enfim, de alguns eventos, né, que a gente tem aí o bar da piscina, eu particularmente ficava como opinar, né? Então você tem uma opinião que eventualmente seja muito pessoal, né? Mas nada melhor do que ter alguém que conheça da operação. Tive algum contato, acho que até com a sua mãe. Sim. E acho que foi um carnaval, acho que de 2 anos atrás. Mudou o cardápio, subiu o preço. E eu estava em São Paulo e vinha aquela conversa. Mas e aí? Que você tenta de alguma forma ajustar. E eu costumo dizer que o maior problema da humanidade hoje é comunicação. Comunicação, exatamente. Né? Então, ali naquele momento, para mim ficou muito claro. Faltava comunicação, faltava interação. Né? E eu acho que agora, com a vinda do Paulo, com toda a sua experiência, somada aqui ao Charluan, que nunca se furtou de estar junto, né? Nem você, nem ninguém de lá dos executivos do FACA.
de conversar conosco, né? Então, Charluan, agora a voz é contigo. Eu queria te ouvir um pouco dos desafios que vocês têm, como que é essa operação, enfim, até para o associado poder ter uma ideia de como funciona. Eu vou contar desde o começo. O Bar da Piscina, quando a gente teve a convite e tudo mais, tem toda uma história por trás. Um dia que tiver com tempo eu conto. É bem engraçada a história. Mas o dia que bateu o martelo, a gente entrou lá para disputar, deu certo e tudo mais. Cara, a gente sempre deixou muito claro, somos experientes no que fazemos, que é bar e restaurante. Agora a gente pegou um clube, então foi um negócio assim, foi uma experiência, cara. Foi assim, vamos fazer o que a gente sabe e vamos ver no que dá. Trazer um pouco do que a gente tem de comida, lanche, porção, chopp, fazer um negócio diferente para revitalizar, né, o clube, que ele tava a gente pegou numa fase muito crítica, né? Sim. Eu frequentei, antes de assumir lá, frequentei umas 2, 3 vezes para entender como é que funcionava a operação. Então, a gente já teve um pouco de base, assim. Mas todo começo é difícil. O começo foi muito difícil. O pessoal, às vezes, tem ideia, mas não faz noção, assim, como a gente sofreu, bem dizer, sofreu, assim, para conseguir deixar no jeito que está hoje. Mas tem bastante coisa em relação a... Por exemplo, no começo do sócio, eles tinham uma cultura de dever no bar. Então, sim, marcação e tudo mais. Então, a gente já veio com aquela quebra disso. Então, tipo, pô, acertou, já acerta na hora, já tem uma base, assim, de cliente. Pô, não vamos marcar, não vamos fazer isso. Querendo ou não, você tem mercadoria para comprar, você paga à vista. Você tem que, entre aspas, né? Você comprar mercadoria, você tem o boleto, mas você tem que pagar o boleto. Sim. Senão você não vai conseguir repor a mercadoria. O pessoal não entende isso. Então, a gente foi quebrando esse paradigma que o pessoal tinha. Então, acho que foi a maior barreira que a gente enfrentou. Que foi quando colocamos vocês colocaram estipulada a questão do cartão, né? Isso, eu acho que o ZigPay ali foi a revolução nossa ali. Porque a gente mudou um pouco da forma de ter o controle, título e tudo mais, a gente foi direto no CPF. Teve questão de ter um pouco de problema por causa da lei LGPD, mas a gente conseguiu pegar a ata que comprovasse que a gente não pega os dados e, enfim, a gente só tem só o controle. O pessoal demorou um pouco para entender isso. Mas ali começou a virar um pouco a chavinha, a gente começou a operar melhor. Ali foi a virada de chave nossa. Tanto em eventos, quanto em carnaval, o dia a dia, tem um pós-pago, pré-pago, a gente consegue mesclar tudo certinho. Então, ali acho que foi a nossa virada de chave, ZigPay, porque vai no CPF, o pessoal consome, a gente tem todo o calendário do que ele fez, da hora que ele chegou, a hora que ele saiu, o que ele consumiu. Se ele não pagou num dia, pô, esqueci, tudo mais, ele veio no outro dia, acerta. Cara, total controle. Isso daí ajudou bastante a gente. E foi uma das coisas que a gente aprendeu, que a gente nunca tinha trabalhado com esse sistema. Então, fez parte dessa revolução aí que a gente causou no tênis. Além de trazer risotos, antigamente não tinha, né? Pratos mais elaborados, risotos, agora o chopp Brahma. Então, a gente sempre busca inovar, sempre. Acho que tem a questão do próprio self-service, né? Durante a semana, pelos dias que passo, noto que tem aí uma bela movimentação, né? O self-service, eu lembro que a princípio, o Gustavo, ele falou assim, cara, entrou no clube, tudo bem, mas eu quero um pedido pessoal meu. Tira o self-service, porque o antigo self-service era uma derrota e tudo mais. E eu falei, cara, vamos tentar, vamos trabalhar com prato executivo, já que é o nosso forte. Mas os primeiros meses foi muito difícil, porque durante a semana a gente conseguia conter um pouco, mas chegava no final de semana, a cozinha atolava, era prato, era lanche, era porção saindo, então virou uma bagunça. A gente fez, daí eu tive ideia, fiz, pô, vamos voltar com o self-service, mas um pouquinho mais gourmetizado. Eles, pô, ficaram meio assim, mas abraçaram a ideia, investiram numa pista de self-service pra gente. E, cara, quebramos tudo. Ali foi onde que desafogou a cozinha, atendimento, desviou. Agora a pessoa que consome vai self-service, pega o cartãozinho, o pessoal que é prato, lanche, porção, já sai da cozinha. Então, 2 operações separadas. Então, pô, ajudou bastante. E é isso, a evolução. A gente foi se adaptando. O que eu falo, o que você acabou de comentar foi um pouco do que eu falo por trás do balcão, né? Quer dizer, você pega um domingo ensolarado, sem o self-service, né? E só com pratos executivos, ou enfim, o que o valha, e lanches, você imagina você atender o público como um todo, né? Então, talvez criar essa alternativa do self-service com uma qualidade melhor.
traz os... Primeiro que eu acho que talvez uma qualidade até melhor de alimentação para todo mundo, com né? certeza. Eu acho que você socializa melhor a alimentação. Quem quer comer uma salada, um prato, enfim, né? E quem quer comer o lanche, está segregado, né? E todo mundo bem atendido. Acho que esse é o ponto, né? Tem espaço para tudo daí, né? Como você falou, o cara que é lanche, ele vai lá senta na mesa, solicita o garçom, pô, eu quero comer mais tranquilo, vou no self-service, escolhe a quantidade, pesa, tudo certo. Então a gente atende todo tipo de público. Isso que é legal. Bacana. Paulo, você comentou que você tem operação nos aeroportos, é isso? Tem. No aeroporto de Viracopos, são 3 restaurantes lá. Mas, voltando no que ele falou, uma coisa que, assim, ele estava contando e eu lembrando as dores, né? Que ele falou que o pessoal que antigamente o pessoal marcava e agora, desde que ele entrou, estipulou esse pagamento, né? Consumiu, pagou, né? Isso é importante demais para a área de restaurante. A gente que tem restaurante, as pessoas não têm ideia, a gente paga quase tudo com 7 dias. Sim. Quando a gente vai receber no cartão de crédito, recebe com 30. Então, pô, isso daí, assim, é uma dor pesada para a gente. Então, às vezes, o pessoal, assim, em casa mesmo. Às vezes, eu conversando com um irmão meu que não tem nada a ver com o negócio, falo, pô, não sei o quê, pô, o cara devia parcelar no restaurante. Eu falo, meu, vocês não têm noção. Sim. A gente paga com 7 dias. Quando muito, 14. Mas a maioria é 7, quando vai no Ceasa é à vista. Então, a gente tem, assim, a parte do restaurante demanda de um fluxo de caixa muito pesado. Então, eu acho que esse ajuste que ele fez, por mais que tenha sido assim, doloroso, para ele estar lá até hoje foi fundamental. Acho que ele não estaria se não tivesse isso. Outra parte também que eu fico lá, às vezes, sentado, conheço do ramo, eu fico, pô, atender um salão. Eu já tive restaurante com um salão, tá, 150 pessoas. Mais ou menos 150 pessoas, é aquela parte ali onde está na frente do balcão deles ali, né? Quantas posições tem lá? Você tem ideia? Eu não... Eu acho ali dá posições de mesa? De mesa. Eu já contei já no passado. Dá em torno de 20 a 25 mesas na parte de cima. Então, em pessoas, a gente está falando de um salão de 120, 120 pessoas. Acho que 120, mas agora você pega um domingo lotado, na hora do almoço, você tem 2 piscinas. Então, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, cara. Primeiro que o funcionário lá deve andar bastante. Porque, e você tem uma quantidade de pessoas que você tem que colocar sujeito a chuva e trovoada, né? Porque se fizer um sol, você tem que ter. Não aguenta. E se fizer chuva, se tiver chuva, você tem que estar com uma galera lá. Isso tem custo, né? Acho que esse é um ponto que eu gostaria até de esclarecer, que é justamente esse desafio, né? Você estabeleceu lá um staff de garçons para um domingo, choveu, meu amigo, é custo, porque o cara já está lá, né? Ele tem um custo ali, que ele tem um cardápio amplo e ele tem várias operações dentro de uma só, né? Ele tem o self-service, que é uma operação. Ele tem a parte de lanche, que é um cara que faz o lanche. Ele tem o cara que emprata. Então, assim, são várias operações. Eu, como dono de restaurante, quando eu entro, eu quero enxugar o cardápio, se possível, deixar 2 pratos. Sim. É o sonho de todo mundo, não é? Até porque, é o sonho de todo mundo. Porque você olha para por dentro, por trás desse cardápio, você tem um estoque. Né? Exatamente. Então, assim, ele tem um estoque gigantesco. Então, assim, eu quero, durante esse período que eu vou estar à frente disso, realmente, eu quero conversar com todo mundo, qualquer associado. Na hora que vier falar, não que eu vou ser um defensor do bar da piscina, mas, assim, eu quero que tudo... Eu acho que, assim, é um dever que eu tenho de conscientizar, porque eu já apanhei muito como concessionário. E o concessionário não tem, assim, aquilo que eu sempre falo, né? Quando a gente operava em lanchonete, o cara não gostou da sua lanchonete dentro de uma empresa, ele vai estar lá no outro dia. Se o cara não gostou da sua lanchonete na rua, ele não volta nunca mais. Então, é uma coisa complicada. Então, assim, eu quero entender o que o associado quer, levar para ele. A gente já fizemos uma reunião essa semana, foi extremamente produtiva. Que ótimo. Ele passou as dores dele, também quero levar as dores do associado. 100% é a meta. Não vai atingir, mas não sei. Mas a meta é 100%. De pessoas que nem você pega sexta-feira a gente teve um evento lá que acho que funcionou tudo perfeito. Assim, eu vou em quase todos os eventos de lá. O que o pessoal elogiou, tudo, o bar, a banda...
eu pensei no final do evento, falei, cara, isso tem que acontecer todo evento daqui tem que acontecer, que sejam, o aniversariantes do mês, que tenham 2 por mês, porque assim, lógico, se for possível, mas que foi legal, até perguntei, primeira coisa que eu perguntei na reunião, falei, foi bom? Ele falou, pô, foi. Você, com a sinergia tem que ter, a gente tem que ter a sinergia, o clube e eles. Sim. Tem que ter. Eles são importantíssimos e a gente também é importante para eles porque a gente somos os clientes dele. Então, o meu papel vai ser tentar afinar a comunicação. É isso. Bacana. Eu acho que realmente até esse motivo do podcast, eu acho que está sendo muito enriquecedor, né? Para mim, pelo menos aqui, eu acho que tenho certeza que isso vai chegar no associado também, que é poder mostrar o quanto é difícil se ter uma estrutura daquela ali, né? E eu acho que eu falo de sinergia, a gente fizemos aí um jantar no bar inglês, também um apoio incondicional da turma lá, enfim, toda uma ajuda. E óbvio, tudo tem custo, né? No free lunch, não tem almoço de graça, tá certo? Então, acho que todo mundo tem que ser remunerado, né? Sim. De forma adequada. Se questiona muito a questão de precificação e por aí afora, mas enfim, eu acho que entrar no quesito precificar, eu acho que é tão grande a precificação, né? O que compõe uma precificação, que eu acho que a gente entrar nesse detalhe aqui, eu acho que a gente não vai chegar a consenso de forma alguma, né? Então você tem... É muito longa, né? Talvez você tenha uma coisa que custa um pouco menos, outra custa um pouco mais, na média tá tudo certo, e enfim. Paulo, acho que muito obrigado aí seja muito bem-vindo ao nosso time. Só agradeço. Charloan, queria te ouvir um pouco mais. Você tem alguma coisa mais que você gostaria de comentar, enfim, de dores, de aflições e até da expectativa de vocês, né? Para conosco, né? Eu acho muito legal essa ideia assim, de ter um diretor de bar, porque já tentaram, né, fazer antigamente, porém não deu muito certo. Mas eu gostei da ideia de ser uma pessoa experiente que já sabe do ramo. Não adianta colocar, tipo, o cara não desmerecendo, mas coloca, tipo, por exemplo, o arquiteto. Que o cara vai saber das nossas dores, saber do que... Pode saber a parte do clube, mas como é que ele vai conseguir fazer essa conexão do clube, dos associados com o bar, sendo que ele não tem experiência de bar? Então, agora, colocar um cara do ramo, que tem experiência, um cara empreendedor, acho que ele não vai puxar, que nem ele falou, não vai puxar pro lado do bar, mas ele vai conseguir fazer essa conexão entre o bar e os associados, trazer a dor dos associados e do bar também, e tentar chegar no bom senso, que fique bom para todo mundo. Então, achei muito, muito bacana essa ideia, assim, e, cara, acho que daqui para frente tem só melhorar. Falei pro Paulo também, questão de eventos, a gente tem equipe pronta. Evento para 100, 200, 500 pessoas, vai passar 1000 pessoas do clube, a gente tem como atender todo mundo. Mas precisa ter essa movimentação e tudo mais. Questão de divulgação também. Então, são coisas assim que a gente vai se alinhando. Bacana. E eu falo do alto dos meus 15, 16 anos aí de sócio de clube, particularmente nunca vi nada com o movimento que temos hoje, né? O Celso comentou no outro podcast aqui que às vezes a gente saía da sala de sexta-feira, tinha 2 pessoas no bar, e assim mesmo já de saída, né? E hoje eu consigo perceber almoço com um bom movimento, a questão da quarta-feira do Double Shop também é um negócio que também pegou super bem. Sim. As sextas-feiras também tem sido. E a gente vê sócio de todas as idades, né? Desde a criança até enfim. O Gustavo não fala muito falar de melhor idade, né? Vamos falar das melhores idades aí. Mas, gente, obrigado, Charloan, pelo teu apoio, por ter vindo aqui, se sujeitado a conversar. Sempre... Achou que ia levar pedrada, não levou. A gente vem sempre conversando. E, Paulo, grande prazer em te conhecer. Falamos aí um pouquinho. Agradeço muito. Mas só de ouvir da tua experiência, eu tenho certeza que a gente está muito bem alicerçado aí na estrutura. Assim, no final do dia, o que eu quero que aconteça é que aquilo seja todos os finais de semana igual foi esse que passou, que foi memorável. Todo mundo... Sim, eu frequento várias rodas dentro do clube. Todo mundo falou dessa sexta-feira que a gente acabou de ter agora. Então, assim, a gente tem tudo para ter isso lá dentro. Temos associados, estamos no melhor lugar da cidade, temos um bar espetacular lá dentro, só tem que
é a sinergia, tem que acontecer. E voltando ao ponto, comunicação. Sim, né? sim. A ideia do podcast é justamente isso, a gente trazer para o sócio um pouco do desafio que é tocar um clube, né? De todos os lados, né? Seja do financeiro, seja do social, seja da parte de bar e restaurante, enfim, tudo ali tem um desafio. Né? A gente não é pouca gente que passa por ali, né? E Não. tudo isso você tem que ter uma logística, tem que ter uma estrutura. Então, de novo, Paulo, muito obrigado. Charluan ou Chau. Chau. É chau. O chau. É Charlot, mas o pessoal vai pro mais fácil. Eu já tentei, mas eu falei, cara, pegou o negócio. E o pessoal... chau tem. Você, além de empresário, empreendedor, DJ, que mais? Tem mais algum? Eu trabalho com, cara, eu sempre gostei de diversificar. Tenho meus negócios, tenho coisas por fora. Gosto muito da parte esportiva. Uhum. Ninguém sabe, mas eu peguei uma arena de beach tênis. Que bacana. Eu trabalho jogador de futebol. Então, cara, sempre gosto da área de esporte. Então, é um negócio assim que eu amo de paixão. E bacana. é isso, eu aprendi desde pequenininha sempre a trabalhar, sempre fazer o certo, sempre correr atrás do nosso, independente dos outros. Então, eu sempre agradeço meus pais por terem nos guiado pro caminho certo, sabe? A educação nossa foi muito boa, então sempre... Que nem falou, cresceu no bar, a gente também cresceu atrás do balcão e desde pequenininho a gente soube o valor das coisas, do dinheiro. Graças à nossa educação que tivemos. Bacana. E muito trabalho, né? Demais. Muito suor. Legal, gente. Obrigado. Obrigado. Até uma próxima aí, se Deus quiser. E, enfim, muito obrigado pela participação dos dois. Obrigado. Valeu. Obrigado. Fala.